Ele, devedor, ficará à mercê de uma penhora e de um leilão judicial. Poderá tirar o bem da sua propriedade. Plataforma na internet promete facilitar a vida de quem precisa de escritura de imóvel. O militar sustentou que as promoções não necessitavam de vagas para serem efetuadas, uma vez que a legislação não impunha esta condição. A construtora age de forma discriminatória ao concentrar as unidades habitacionais destinadas a pessoas com deficiência em blocos específicos. Olá, boa noite. Boa noite. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, manteve decisão do Tribunal de Justiça da Bahia para afastar os efeitos de uma lei do município de Mata de São João, que cria empresa municipal de água e saneamento básico. A repórter Carla Lucena tem os detalhes dessa decisão para a gente, vai nos contar agora. Boa noite, Carla. Olá, Erika, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, essa lei da Bahia ela já tinha sido suspensa depois de uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça da Bahia. O TJ baiano alegou que a norma viola a Constituição do Estado porque afeta o interesse de outros municípios que compõem a região metropolitana de Salvador e que Mata de São João não faz parte. Aqui no STF, a Prefeitura pediu para que a lei fosse mantida, já que ela foi editada atendendo aí a manifestação da população que reclamava da baixa qualidade do serviço do fornecimento de água potável prestado pela Agência Baiana de Águas e Saneamento. Ao manter a lei suspensa e determinando aí a decisão do TJ baiano, a ministra Carmen Lúcia disse que o município não conseguiu provar que a suspensão da lei causaria grave lesão à ordem, à saúde, à economia e à segurança pública. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal arquivou a investigação sobre o deputado federal Daniel Vilela e o pai dele, o ex-senador e prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela. O inquérito tinha sido aberto em 2017 a partir da colaboração premiada de executivos da Odebrecht. Na análise do ministro, até o momento não há indícios suficientes de provas para manter o andamento da investigação. Inadimplência nos condomínios. Como enfrentar esse problema? Uma pergunta que muita gente se faz, né, Erika? E em muitos casos acabam em demandas nos tribunais. Só em São Paulo, quase 2.700 casos foram parar na justiça no primeiro trimestre desse ano. Para muita gente, condomínio fechado é sinônimo de segurança, além de outros benefícios. Geralmente tem também área de churrasco, piscina, parquinho, quadra de esportes e câmeras. Mas tudo isso tem um preço que deve ser pago pelo morador. É a taxa de condomínio. Quem administra é o síndico. Tem a taxa ordinária e a extraordinária. A ordinária é para poder fazer a manutenção do condomínio. Que manutenção? Pagar os funcionários do condomínio, água, luz, manutenção de elevador, manutenção também dos serviços do condomínio que o condomínio oferece, CFTV, interfone, se tiver salão de festas, se tiver academia, piscina e assim por diante. Um problema que afeta a saúde financeira dos condomínios é a inadimplência por parte de alguns moradores. Muitos casos vão parar na justiça. Em todo o Brasil, a situação mais crítica está em São Paulo. No primeiro trimestre deste ano, foram 2.665 casos, 25% a mais que no mesmo período do ano passado. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro. De 2014 a 2017, a falta de pagamento das taxas de condomínio passou de 5% para 12%. O morador em atraso pode ser impedido de usar áreas comuns individuais do condomínio. Para evitar desacordos, existem regras estabelecidas em assembleias com a participação dos moradores. O critério de aprovação das ações é democrático, por meio do voto, e tudo tem que ter transparência. É obrigação do síndico fazer a prestação de contas de todos os gastos do condomínio pelo menos uma vez por ano. Esse balanço é analisado pelo Conselho Fiscal, que é formado por moradores. Todas as compras têm que ter nota fiscal. O acesso a essas informações é direito do morador, que também tem obrigações, entre elas, pagar em dia a taxa de condomínio.
obedecer às regras de convivência do regimento interno, realizar obras apenas com autorização de um engenheiro e do síndico e cuidar das áreas comuns. O não cumprimento das regras pode gerar sérios prejuízos, como a execução do imóvel. A pessoa não pagando dentro do prazo estabelecido pelo juiz, que é um prazo muito curto, que são 15 dias, ele, devedor, ficará à mercê de uma penhora e de um leilão judicial, poderá tirar o bem da sua propriedade. E aí se pergunta, mas e o bem de família? Olha, no débito de condomínio, nem o bem de família exclui a possibilidade de penhora e leilão. Outras sanções que podem ser aplicadas ao devedor condominial são o protesto e a negativação de crédito. Ele tem que notificar extrajudicialmente o devedor para que efetue o pagamento de forma administrativa. Não o fazendo, ele será encaminhado ao órgão de proteção ao crédito ou ao cartório de protesto. O mapa da violência elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que o número de mulheres assassinadas aumentou. Em um período de 10 anos, compreendido aí entre 2013 e 2013, esse número passou de 3.900 para 4.700. É com o sorriso das fotos que a família quer se lembrar de Jéssica Lainara. Aos 25 anos, a moça foi brutalmente assassinada pelo ex-namorado. Ronan Menezes Rego é policial militar. Manteve um relacionamento doentio com a jovem por 6 anos. Ele destruiu tudo, ele destruiu, ele com a prepotência, com a arrogância dele, ele quis ser dono do mundo, ele não quis ser dono dela, entendeu? Então ele fez, não vai ser minha, não é de ninguém. As ameaças eram frequentes, as agressões por ciúmes também. Mas com medo, Jéssica nunca denunciou o caso. E o que foi falado por inúmeras vezes acabou sendo cumprido. Era tarde do dia 4 de maio. O casal já havia discutido. Ronan, armado, entrou na casa de Jéssica. Ela ainda tentou se esconder no banheiro. Ele disparou 3 vezes a queima-roupa. Um dos tiros atingiu o peito dela. Minutos depois, o policial militar foi até uma academia e atirou contra o personal trainer Pedro Henrique da Silva Ramos, de 29 anos. O rapaz, que estaria tendo um relacionamento com a jovem, sobreviveu. Mas Jéssica não resistiu. Até na hora de morrer, ela protegeu. Ela preferiu esconder, fazer tratamento com psicólogo, esconder e morreu para salvar os irmãos, né, a família, a avó, porque ela ameaçava ela demais. Casos como estes são frequentes no país. O mapa da violência do Conselho Nacional de Justiça mostra que o número de mulheres assassinadas aumentou consideravelmente. Entre 2003 e 2013, passou de 3.900 para 4.700. Pela estatística, a gente viu que é um perfil, infelizmente, de mulheres jovens, negras e de classe social menos favorecida, que é justamente essa falta de conscientização. Né? As pessoas ainda precisam muito de esclarecimento para saber que a mulher é esse ser humano, como temos aí no Pacto de São José da Costa Rica, é esse ser humano da Convenção de Belém do Pará. A mulher é um indivíduo e precisa de proteção. Esse tipo de crime hediondo chama a atenção dos magistrados. Só no ano passado, eles emitiram 4.800 sentenças contra assassinos de mulheres. Mesmo diante de todo o esforço dos tribunais estaduais, o volume de ações ainda é bem maior do que a capacidade de julgamento. E 2017 terminou com quase 11 mil processos de feminicídio sem qualquer solução da justiça. No caso de Jéssica, a expectativa é de que o assassino confesso vá à júri popular ainda neste ano. A justiça, nesse caso, tem que ser feita para não que haja outras Jéssica para ser vítimas. Uma bancária do Bradesco, na Bahia, vai ser reintegrada ao emprego, além de receber uma indenização de R$30 mil por danos morais por causa de uma doença ocupacional. Grace trabalhou como bancária no Bradesco por 16 anos. Ela fala sobre a doença ocupacional que adquiriu ao realizar as atividades inerentes à função. Entre elas, digitar com rapidez. Em princípio, comecei com leves, dores, cãibras, e foi evoluindo para a limitação dos movimentos e perda de força muscular, principalmente do lado direito, que é o lado que hoje eu menos movimento. Hoje, a bancária tem dificuldade para fazer tarefas simples do dia a dia. Coisas básicas como vestir um casaco, por exemplo,
né? Dormir, eu só consigo dormir virada para o lado esquerdo, não consigo jogar meu peso para o lado direito. E são limitações, são coisas no dia a dia que incomodam. As doenças ocupacionais são comuns no setor bancário, tanto que a categoria é a que mais adoece. As mais comuns são LER, lesões por esforço repetitivo, e os transtornos mentais. Com a Grace não foi diferente. Após a realização de exames periódicos, o problema foi constatado, mas ela foi dispensada e perdeu o plano de saúde, que era fundamental para ajudar no tratamento. A trabalhadora recorreu à Justiça do Trabalho para reaver alguns direitos. E a primeira turma do TRT da Bahia reconheceu a doença ocupacional. A primeira turma resolveu determinar a reintegração dela ao emprego, porque ela estava doente e doente não pode ser despedida. Determinou o pagamento do dano moral no valor de 30 mil, além do ressarcimento das despesas médicas do período que ela ficou sem o plano de saúde, e mais uma pensão equivalente a 20% da remuneração dela, porque é exatamente aquele percentual da redução da capacidade laborativa que ficou constatado no processo. Para a bancária, o desfecho desta ação não ajuda só a ela. É uma vitória para todos nós, é uma vitória para a categoria, inclusive, né? Tem muitos colegas assim que estão na mesma situação. No meu caso, graças a Deus, eu fui muito bem assessorada e fui atendida, né? A Justiça reconheceu, né, a minha deficiência, a minha debilidade por conta, né, do trabalho repetitivo. Em instantes, consumidor e facilidades da internet. Plataforma na internet promete facilitar a vida de quem precisa de escritura de imóvel. Comunicação, informação, comodidade. A internet revolucionou o mundo e a rotina das pessoas. Um exemplo, quem pretende comprar ou vender um imóvel pode dar entrada no processo da escritura pelo serviço online dos cartórios. Na hora de comprar ou vender um imóvel, um documento se torna indispensável: a escritura. E aí já viu, idas ao cartório são de praxe. Mas você sabia que é possível dar início à transação pela internet? É o portal Escritura Simples, criado pelo Colégio Notarial do Brasil, entidade que reúne tabeliães de todo o país. E o acesso é fácil, basta entrar no site www.escriturasimples.org.br, criar login e senha e depois solicitar as certidões necessárias. Da casa, a pessoa faz a solicitação, indica qual é o imóvel, quais são as partes negociantes, o vendedor, o comprador, e essas informações vão chegar para um tabelionato, esse tabelionato indicado pela parte solicitante. Até o momento, mais de 1.000 cartórios do país estão cadastrados na plataforma virtual. O projeto piloto foi realizado nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal e já está funcionando em 20 estados brasileiros. O maior benefício da ferramenta: economia de tempo para quem precisa solicitar uma escritura. O prazo, que geralmente leva 2 semanas, pode cair para 3 dias. O próprio tabelião de notas faz todo esse exercício com o protagonismo, de forma célere e, de fato, pode reduzir o tempo de expedição, de lavratura da escritura pública e também de registro dessa escritura no ofício de registro de imóveis. O tabelião também explica que os valores cobrados pelos cartórios não mudam. Cabe ainda ao oficial ajudar na negociação e ir atrás da documentação necessária, serviços que não geram custos. Para quem não sabia da novidade, achou boa a iniciativa. Hoje eu vim aqui para poder fazer uma escritura, só que como eu não tinha informação de alguns processos e documentos que eu precisaria aqui hoje, eu não resolvi. Então, se eu soubesse desse serviço, eu teria feito antes e já viria só para assinar. É uma facilidade, né? Uma comodidade boa. O TST limitou o valor a ser descontado de pensão por dano material paga em parcela única a uma ex-bancária aposentada por invalidez. A empregada foi afastada do serviço após desenvolver lesão por esforço repetitivo devido ao trabalho que exercia. A empregada do Banco Bradesco conseguiu, em 2º grau, a indenização por dano moral.
mas o pedido de reparação material havia sido negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas. A bancária recorreu então ao TST, insistindo na indenização por dano material devido ao prejuízo causado pela doença. O argumento foi aceito pelo relator do processo na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, que determinou o pagamento de pensão mensal vitalícia calculada a partir do valor total da última remuneração recebida antes do afastamento. Ficou definido ainda o pagamento em parcela única, com aplicação do redutor de 30% sobre as parcelas ainda não vencidas. O ministro explicou que a redução justifica-se para evitar onerosidade em excesso ao empregador, que deverá dispor de grande quantia financeira de uma só vez. A decisão da turma foi unânime. Justiça decide que tempo de serviço não deve ser o único requisito para promover militar. Os desembargadores mantiveram sentença da primeira vara civil de Cáceres, no estado do Mato Grosso, que negou o pedido de ressarcimento feito por um cabo que considerou-se prejudicado por não ter sido promovido a 3º sargento do Exército Brasileiro. O militar sustentou que as promoções não necessitavam de vagas para serem efetuadas, uma vez que a legislação não impunha esta condição. Ele também alegou que só foi promovido depois de ter trabalhado 15 anos na função de cabo. Quem relatou o recurso do militar foi o desembargador federal Francisco Neves da Cunha. Segundo ele, os requisitos para a promoção ao quadro de sargentos constavam no Decreto 86.289 de 1981. E entre eles estava a comprovação do tempo mínimo de 15 anos na função de cabo. O relator, que foi seguido à unanimidade pelos demais colegas da turma, lembrou ainda que era necessário observar o número de vagas definidas pelo comando do Exército. O especialista em direito militar e direito dos servidores públicos, Vitor Fagundes, explicou que a decisão do tribunal segue jurisprudência sobre o tema. Ele aproveitou para alertar sobre a atenção que não só militares, mas também civis devem manter para evitar prejuízos quando o assunto é promoção na função. O apelante, o autor da ação inicialmente, agora apelante, não logrou êxito em comprovar a satisfação dos requisitos necessários pela legislação, requisitos um objetivo, que é o requisito temporal, e outros de natureza subjetiva. Ele não logrou êxito em comprovar a ocorrência simultânea, como a legislação exige, desses requisitos, para que pudesse então fazer parte do quadro de acesso e, dependendo da existência de vaga, ser promovido. Outra situação recorrente nos tribunais envolve militares que foram selecionados por concurso ou currículo para prestar serviços temporários ao Exército, Marinha ou Aeronáutica. Eu me senti muito prejudicado e acho que das duas turmas, né, que entraram, uma anterior à minha e outra após a minha, né, que foram o mesmo processo, né? Não constava também o tempo de serviço. Logo depois eles viram esse erro, né, e continuaram a fazer um concurso, mas constando os 6 anos de serviço. Quem fez sabia. Eu e mais outras turmas, nós não sabíamos que iam ser só 6 anos, né? No caso dos militares temporários, a prestação de serviço se dá por tempo determinado, conforme previsto no edital. Mas, como qualquer seleção pública, as regras estipuladas são passíveis de erro, o que caberá providências administrativas ou judiciais. Em nota, o Exército informou que a promoção ao quadro de sargentos, como no caso que o TRF analisou, cabos e taifeiros precisam de estabilidade segurada, com prestação de no mínimo 15 anos de serviços. Além disso, esses profissionais precisam atender a uma série de requisitos previstos em decreto, como bom comportamento e aprovação em testes físicos. E no próximo bloco, acessibilidade, inclusão ou exclusão? A construtora age de forma discriminatória ao concentrar as unidades habitacionais destinadas a pessoas com deficiência em blocos específicos.
O Ministério Público Federal recomendou à empresa MRV Engenharia que respeite os direitos de pessoas com deficiência em projetos do programa Minha Casa Minha Vida em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo os inquéritos dos Ministérios Público Federal e de Minas Gerais, a construtora age de forma discriminatória ao concentrar as unidades habitacionais destinadas a pessoas com deficiência em blocos específicos, formando uma espécie de gueto dos deficientes, além de vender esses imóveis por preço superior aos outros. Pelo projeto do Minha Casa Minha Vida, ao menos 3% do empreendimento deve ser acessível. A Caixa Econômica Federal e o município de Uberlândia também receberam recomendações para que evitem conceder financiamento e habite-se a projetos que apresentam essas irregularidades. Período de férias combina com descanso e viagem, não é mesmo? E a preparação exige pesquisa para encontrar o melhor custo-benefício. Ou a pessoa pode cair numa verdadeira armadilha, Érica. A internet está cheia de promoções atraentes, mas a pessoa não pode se deixar levar pelas vantagens apenas. É preciso avaliar todas as condições antes de fechar o negócio. Letícia viaja nos próximos dias para o Rio de Janeiro. Ela chegou a pesquisar as passagens diretamente no balcão das companhias aéreas, mas acabou comprando os bilhetes em um site na internet. A diferença é bem grande, é mais do dobro de diferença, porque você pagando aqui eu iria pagar menos que R$1.000 na passagem hoje, por ser julho, é férias. E no site eu paguei menos da metade, eu acho que um pouquinho mais que um terço da passagem. Gustavo e a família vão embarcar para Fortaleza. Ele também acessa esses portais, mas dessa vez decidiu comprar as passagens no próprio site da companhia. Na hora do embarque, sofreu overbooking, que é excesso de reservas no avião. A gente entendeu que se a gente fosse optar por parceiros, eu tivesse essa dificuldade que eu tive agora, que eu não imaginava, eu teria bem mais dificuldade se eu fosse pegar um reembolso por um parceiro do que direto na companhia. Durante as férias escolares, cresce mesmo o número de pessoas que procuram na internet pacotes para viajar. Preços mais acessíveis estão no topo da lista de quem escolhe essas plataformas. Mas olha só, é preciso tomar alguns cuidados para quando chegar aqui no aeroporto não passar por nenhuma dor de cabeça. A primeira é comprar num site que tenha grande divulgação. A segunda é se informar com alguém ou pedir indicação de alguém que já viajou através de um site como esse. A terceira, entrar nesses sites de reclamações como Reclame Aqui, como os outros, e fazer uma pesquisa se existe um número muito grande de reclamação contra esses sites. Se existir, você não compra, né? As agências hoje praticamente são digitais. Então, o que você tem que fazer? Salvar da homepage até o fechamento, até o pagamento pelo cartão. E se acontecer algum problema, o site deve responder pelos prejuízos. Se você comprou com uma companhia, né, uma agência de turismo ou eletrônica ou física, você pode processar única e exclusivamente essa agência eletrônica, por uma falha num serviço que um terceiro praticou. Por quê? Porque tudo isso ele é remunerado. Ele ganha percentuais em cima daquelas empresas. Então, se ele ganha percentual, ele é responsável. Anotadas, então, as dicas, hora de curtir as férias, não é mesmo, Bárbara? Eu acho que vai ser muito legal e teve uma amiga minha que disse que no Beach Park tem um dos 3 maiores tobogãs da América Latina e eu queria ir lá. Boa viagem. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades pra gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica, e boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com uma ação que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Uma associação pediu que o STF afirme o direito de transexuais e travestis de cumprir pena em presídio feminino. Segundo a ação, pedidos judiciais e administrativos de transferência têm sido negados. O caso está com o ministro Luiz Roberto Barroso. O Supremo ainda determinou o arquivamento de inquéritos contra 3 senadores: Ricardo Ferraço, Eduardo Braga e Omar Aziz. Motivo do arquivamento: ausência de provas
na fase de investigação. A decisão é dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Bem, e para encerrar, uma notícia lá do sul de Minas. O Tribunal de Justiça do Estado condenou um clube do município de Machado e mais 2 sócios a indenizar um homem agredido durante uma festa. A decisão aí, como eu disse, é do Tribunal de Justiça do Estado. O homem vai receber R$16 mil de indenização por danos morais e materiais. É isso. Para rever as reportagens do Jornal da Justiça, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Nós voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma ótima noite e até amanhã.